Esses dias eu estava refletindo sobre quantas vezes eu me comparei com as realidades que eu via nas minhas redes sociais. Quantas vezes eu já peguei perfis de pessoas que tinham exatamente os mesmos planos que eu e que estavam já onde eu queria chegar, e eu me comparando, nossa, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, essa pessoa foi extremamente persistente, e eu começava a pensar, nossa, se eu tivesse sido um pouco mais persistente, se eu tivesse sido disciplinada, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e isso sempre me causava uma frustração muito grande. E eu me lembrei também de quando eu comprei o meu primeiro curso de afiliada digital. E veio acompanhada daquela frase, né? Se não der certo para você, é porque você não está fazendo da forma que eu tô te ensinando. E isso é o que mais me frustrou na época, porque eu estava fazendo exatamente da forma que o instrutor ali do curso estava ensinando. Eu estava seguindo os mesmos passos que ele e não estava dando certo para mim, no meu caso. E eu passei anos procurando receitas prontas, procurando passo a passo de como chegar e de como fazer as coisas. E eu sempre caía naquelas rotinas de acordar 5 horas da manhã, de fazer isso, de fazer aquilo. E eu tentava incansavelmente seguir isso, eu tentava incansavelmente fazer tudo da forma que aquelas pessoas ensinavam. Mas eu sempre acabava extremamente frustrada e extremamente decepcionada comigo mesma. No final do ano passado, eu tive um aprendizado que mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, e me fez parar de copiar as receitas das pessoas e construir o meu próprio caminho ali para minha vida dos sonhos. Eu percebi que, ao contrário do que as pessoas diziam, eu não estava perdendo meu tempo. Eu estava apenas investindo ele de forma errada, eu estava apenas utilizando o meu tempo de forma errada. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes quando a gente começa, né, a buscar é, formas de alcançar o desenvolvimento pessoal, de chegar onde a gente quer chegar, nós sempre nos deparamos com aquelas rotinas das pessoas levantando cedo e fazendo coisas, e o que me gerava muita ansiedade era quando elas falavam que o nosso tempo está passando, e quanto mais a gente perde tempo com isso, a gente está perdendo tempo e tal, 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 e estendendo tempo, 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 tempo. Eu ficava louca, ansiosa, então eu pensava que o tempo todo do meu dia deveria ser dedicado a coisas que seriam produtivas, a coisas que seriam relacionadas ao meu trabalho, que seriam relacionadas a algum desenvolvimento ali que eu teria. E isso me fez ficar com a síndrome do hiperrealizador. Então, eu sempre estava procurando coisas para me fazer, porque eu acreditava que estar parada, estar sem fazer algo que fosse produtivo, que fosse relacionado a essas coisas assim de trabalho, empreendedorismo e etc., era uma perda de tempo total, era uma perda de tempo, de dinheiro, de esforço, e eu me sentia uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não sabia fazer nada, que não focava em nada, e isso me atrapalhava muito. O que virou a chave para mim, como eu falei, foi entender que ao invés de perder tempo, eu só estava investindo meu tempo de forma errada. Um exemplo prático disso é que quando você coloca o celular para despertar de manhã, você tem duas opções. Você tem a opção de colocar na soneca para você dormir mais um pouco, e você tem a opção de acordar ali no horário certo e fazer as coisas da forma que foi planejado, para você não ter uma consequência ali depois. E aí eu comecei a entender que, na realidade, nós deveríamos parar de ficar pensando, eu tenho que ser hiperprodutiva, eu tenho que fazer isso, e mudar o nosso pensamento. Então, se eu levantar no horário certo, no horário que eu planejei, eu vou conseguir aproveitar o meu tempo dessa forma. E no horário que eu preciso estar, por exemplo, no emprego, eu vou estar bem disposta, eu vou ter feito o que eu deveria ter feito. Quando eu chegar, não vai ter aquele monte de coisa para me fazer. Então, isso aqui vai me trazer esse resultado, e é esse resultado que vai me deixar mais satisfeita, esse resultado que vai me trazer mais felicidade, que não vai me trazer frustração, que não vai me trazer um cansaço extremo no final do dia para fazer essas coisas. Então eu comecei a pensar dessa forma. Ao invés de eu pensar, nossa, eu preciso acordar cedo porque pessoas produtivas acordam cedo, eu comecei a pensar no que aquela escolha traria para mim ao final do dia, no que aquela escolha me proporcionaria. É assim, todos os dias você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, se tornar melhor do que você foi ontem. Então, todos os dias você tem a opção de escolher o certo ou de escolher o errado. Então, eu parei de pensar no tempo, tempo, tempo e comecei a pensar no retorno que as minhas decisões me trariam. Então, se eu tenho que estudar um pouco mais
para passar em um concurso, para a prova da faculdade, mas a minha amiga tá triste, tá precisando de um ombro amigo, qual é a escolha que vai me trazer mais retorno? Isso vai depender do que eu valorizo mais, isso vai depender daquilo que eu enxergo como a minha prioridade, entendeu? Às vezes, eu estudar mais aqui não vai mudar tanto, porque eu vou já sei o conteúdo, eu já domino o conteúdo, mas eu estou estudando ali só por uma insegurança, alguma coisa. Mas às vezes eu sair para ir ver a minha amiga, para ir consolar ela, não é uma prioridade para mim. A minha prioridade é aquela prova, porque aquela prova é super importante. Então, é você parar para analisar quais são as suas prioridades e qual é a escolha que vai te fazer chegar mais perto de quem você quer se tornar. Entendeu? E eu acho que quando eu entendi isso, mudou muito, muita coisa na minha vida. Durante o meu caminho, eu penso que se alguém tivesse chegado e me contado e conversado comigo sobre tudo isso, seria muitas das vezes bem mais fácil lidar com tudo. Eu teria evitado muito sofrimento, muito choro, muita decepção. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa é que a comparação não é de todo modo ruim. Veja bem, se eu me comparo com uma pessoa, olhando para ela no sentido de eu quero chegar neste lugar, eu quero estar aqui um dia, então eu vou ver o que que essa pessoa fez, o que que ela estudou, como que ela fez, o que que ela pensou quando ela foi tomar as decisões dela, quais são as prioridades dela. Eu tô olhando para o que ela precisou fazer para chegar onde eu quero chegar. E na minha vida vai ser completamente diferente, porque aquela pessoa, ela tem uma realidade de vida, ela tem um histórico de vida, ela tem uma forma de enxergar o mundo baseada nas experiências que ela já viveu na vida dela. E eu vou ter a minha forma de enxergar o mundo. A minha forma de enxergar o mundo nem sempre vai ser igual a do outro, entende? Sempre vai ter aspectos na minha personalidade que é diferente do outro. E isso acontece quando a gente olha para uma pessoa e se compara com ela. Tem coisas que ela considera como prioridade que pra gente não é uma prioridade. Pra mim, pra você, não vai ser uma prioridade. E tem coisas que nós enxergamos como prioridade que pra ela não é uma prioridade, entende? Então, a comparação, ela não é ruim quando você entende que existe uma diferença entre as realidades. Você pode se comparar no sentido de entender o que aquela pessoa fez e buscar o seu próprio caminho. Então, por exemplo, eu gosto muito de algumas youtubers que fazem vlog. Só que eu penso que talvez fazer vlog para mim é um pouco mais complicado, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu optei por fazer vídeos aqui. Mas aí o que fazer vídeos assim, conversando com vocês. Mas aí o que eu observei? Eu observei a quantidade de vídeos que elas postam por semana, que geralmente são 2 vezes por semana, como que elas costumam se vestir para gravar os vídeos. Eu busquei orientação de muitas delas sobre isso, e muitas delas têm vídeos falando e orientando sobre. Então, eu me comparei, eu falei, olha, um dia eu quero chegar assim, trabalhar com a internet, fazer isso e aquilo. Mas eu não peguei a comparação no sentido de falar, nossa, eu deveria ser exatamente igual a ela. Eu deveria falar exatamente igual a ela, até porque essa pessoa teve um caminho para ela conseguir falar daquela forma. Entende? E eu tô começando aqui a minha jornada. Aquela pessoa já tá na jornada dela há muito tempo. Então, a comparação ela só é ruim se você utilizar ela de forma ruim, entendeu? E o segundo ponto é que o nosso sucesso ele depende do acúmulo de dias que a gente consegue vencer. Por que eu falo isso? Porque igual no exemplo que eu trouxe para vocês anteriormente, eu tenho 2 opções, eu posso apertar o botão de soneca ou acordar mais cedo. Mas vamos imaginar um cenário em que você colocou ali para você estudar para passar no concurso de manhã cedo, que é o único horário que você tem. E todos os dias você está escolhendo apertar o botão de soneca e continuar dormindo, e aí você acorda, já tem que ir trabalhar e você não tem tempo para estudar. O seu sucesso, passar naquele concurso, vai vindo do acúmulo de dias que você optou por acordar na hora que o despertador tocou e estudar e aprender o conteúdo, entendeu? Então, não adianta você pensar que você vai aprender tudo em um dia só, que você vai se tornar especialista em algo, mas é todos os dias você trabalhando para se tornar quem você é, todos os dias você trabalhando e se esforçando para chegar onde você quer chegar, entendeu?
Então, todos os dias eu posso terminar ele 1% mais inteligente do que eu estava, no dia anterior. Eu posso, terminar ele 1% mais saudável do que eu estava no dia anterior. Depende das decisões que eu vou tomar ao longo do meu dia. Depende das escolhas que eu vou fazer ao longo dos meus dias e das consequências que aquilo me trarão. Podem ser consequências positivas ou consequências negativas. Então, eu acredito que que tendo essa mudança de pensamento, sabe, sobre comparação, sobre o tempo, sobre você mesma, vai ser muito mais fácil para você construir a sua própria trajetória, sabe. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que muitas das vezes a gente esquece de adaptar aquilo que nós aprendemos para o nosso dia a dia. Então, eu sempre via, né, pessoas acordando 5, 4 horas da manhã e falando que aquilo, ai, era super bom para elas. E eu tentava replicar. Só que para minha realidade, no momento que tem funcionado, é eu levantar apenas 1 hora mais cedo, antes do meu despertador tocar. Então, por exemplo, eh, eu tenho que le eu co pego o horário de serviço às 8 horas e eu tenho tentado levantar pelo menos 6 horas, porque eu consigo levantar, tomar um café mais saudável, eh, despertar, ficar desperta, me arrumar, planejar o meu dia, planejar as coisas que eu quero fazer, conferir se tem alguma coisa da faculdade para me entregar naquele dia, e eu consigo me organizar melhor. Então, às vezes, o simples fato de você adaptar algumas coisas à sua realidade já te ajuda muito. Às vezes você pega uma dica de um influenciador, de uma pessoa falando: "Ai, você tem que fazer assim, assim, assado". Só que às vezes aquele assim, assim, assado, na sua realidade não vai dar certo. Então tenha a como eu esqueci a palavra, mas tente adaptar aquilo para sua realidade, não tente copiar, tente adaptar para sua realidade. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tudo que eu falei aqui tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês acham que alguma pessoa precisa escutar o que eu falei aqui, precisa entender o que eu falei aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela ser abençoada, para ela ser ajudada e orientada. E já se inscreva no meu canal e curta o meu vídeo para ficar sabendo aí quando eu postar vídeos, tá bom? Beijo.